Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e hoje nós vamos fazer o nosso primeiro vídeo para acompanhar os eventos, notícias e comparar com o movimento de astros no céu, mas vai ser muito mais do que analisar só trânsitos. Não vamos limitar a astrologia mundial somente a trânsitos, tem bastante coisa interessante aqui, tá? Acumulei um pouquinho as notícias, então a gente vai fazer um vídeo aqui com muita coisa legal, tá? Mas antes de mais nada, você que está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações ali no sininho para você não perder nada, tá? Vou convidar você também para se tornar membro, se você gostar de estudar astrologia, porque lá a gente tem conteúdo exclusivo todas as semanas, sempre numa abordagem tradicional, que é o foco aqui do meu canal, tá bom? Então, vamos começar aqui. Bom, gente, eu pedi para vocês colocarem nos comentários do vídeo da reflexão semanal o que vocês pensam, né? O que acham da gente fazer esse acompanhamento? E aí eu recebi um feedback bem interessante aí que vocês, a maioria de vocês aí colocou que gosta assim de acompanhar. Alguns colocaram, né? Vi uns comentários assim que talvez notícias mais nacionais, não tanto internacionais. Só que o movimento dos astros no céu é o mesmo, né? Para o mundo todo, né? A condição celeste, o trânsito dos astros nos signos, os ingressos, as lunações, né? Então, nós nem sempre vamos ter assuntos no Brasil, vamos ter reflexo no mundo inteiro, né? E como, por exemplo, hoje eu trouxe algumas notícias que têm relação com o ambiente externo, algumas com o Brasil, mas outras aí também de ambiente externo. Então, vai acontecer isso. E também não será todo dia que a gente vai ter notícia importante aí. Então, para reflexo muito cotidiano, coisas assim, muito de momento, assim, eu vou deixar passar, concentrar mais aqui no que for importante aí, bem definido em termos de movimento no céu, tá bom? Bom, então, já que hoje é dia 23 de julho, eu vou pegar desde o finalzinho, né, da semana passada, porque eu postei algumas coisas ali na comunidade, mas eu tenho consciência de que a maioria de vocês que acompanham o canal não acessam, né, a aba comunidades, vem só os vídeos que eu posto. E então, vamos lá. Bom, a semana passada foi uma semana de muito burburinho astrológico em função da conjunção de Marte com Urano e Algol, né? Urano entrou ali numa abordagem mais moderna da astrologia. E aí, como a gente já foi tendo acontecimento no mundo aí muito relativo a isso, né? O atirador lá que tentou atirar ali no Trump, e isso foi muito comentado também. Aí o que aconteceu? Alguns dias depois, entre quinta e sexta-feira, 18 e 19 de julho, a gente teve aquele apagão, né, cibernético. Eu acho esse termo não muito apropriado para o que aconteceu. Entre o dia 18 e 19, a gente teve também um terremoto no Chile, né, que foi inclusive sentido reflexo em São Paulo, a ponto de sair em vários jornais, né, que muitas pessoas em São Paulo sentiram o chão tremer aí, né. Bom, vamos por partes, então, gente, essas duas notícias primeiro, mas tem algumas outras, tá? Essas duas, no dia 18 para 19, Marte já tinha passado da conjunção com Algol e Urano, tá? Há alguns dias, estava quase 3 graus já de distância dos dois. Urano está em 26 e pouquinho de touro, assim, onde temos Algol também, 26 e 30 de touro. Marte já estava em 29 de touro, e aí mudando a chave já para Gêmeos no dia seguinte. Isso, né, gente? Bom, e aí, então, eu até recebi alguns comentários. O que você acha que tem de associação dessa questão do apagão? Eu não acho que foi exatamente um apagão, porque ele afetou algumas empresas mais fortemente, né? Mas não limitou o sinal para a grande maioria. Não foi geral, né? A gente viu que algumas empresas que usavam as plataformas da Microsoft, né? Acabaram tendo problemas por questão de atualização daquele software. Só que aí teve muita repercussão em torno da explicação desse momento da conjunção de Marte ao Urano, tá? Então, o que na astrologia pode representar esse tipo de condição? Bom, assim, muito nítido do processo de Marte, do trânsito de Marte no final de Touro, né? Já no último grau de Touro, os graus finais são críticos, tá, gente? E os iniciais também. O grau final de touro, ali o último termo, né, do signo de touro, é o termo de Marte, inclusive. Só que touro é detrimento noturno de Marte, né, ele tem uma regência em Escorpião, então ele estava no detrimento noturno durante todo o trânsito dele no signo de touro,
E nesse último trecho aqui de termo, ele ganhou um pouco de poder, né, em função de estar atravessando o próprio termo egípcio. Mas, gente, prestes a mudar. Então, ele estava numa configuração crítica, né, não era uma configuração simples. E bem no final de touro, na virada de touro para gêmeos, e aqui a gente está falando de zodíaco tropical, tá? No nosso plano de fundo, a gente falou muito disso lá no vídeo sobre Marte com Algol. A gente tem as Pleiades, né? As Pleiades é um cluster, né? É um aglomerado de 7 estrelas, que quando a gente pega o plano de fundo da eclíptica, que é o nosso filtro do zodíaco tropical, elas aparecem ali entre 29 de touro, 0 e pouquinho de gêmeos. A principal estrela, que é a Alcione, que dá o significado para as Pleiades, ela já está em 0 de gêmeos, mas antes a gente já tem algumas estrelas ali do cluster das Pleiades, e Marte estava passando bem por elas, né, nesse grau final, aí concluindo o trânsito do detrimento dele em touro. E essa associação em termos de eventos, então marca aqui, gente, porque isso a gente vai voltar depois. As Pleiades, alguém me perguntou também se as Pleiades tinham relação com tempestades, aí em uma das postagens que eu fiz. Tem sim, as Pleiades têm relação com volume grande de chuva ou com águas de maneira geral, né, eventos mais desafiadores ligados à água. Só que elas são muito mais associadas à questão de cegueira, não ver, ter alguma coisa obscurecida, que é exatamente, literalmente, né, o que aconteceu na condição desse apagão cibernético, porque não faltou sinal, o mundo continuou girando em qualquer outra empresa que não estava usando os sistemas da Microsoft conseguiu funcionar normal, e ele dava aquela tela azul, né, que eles chamaram de tela azul da morte. Então, ela é como se tivesse uma coisa cobrindo, né, impedindo o acesso à informação, que tem muito a ver com o obscurecimento, né, do que era para ser visto ali, acessado em termos das informações. Eu postei lá na aba das comunidades acho que vocês devem ter visto, porque isso rolou muito na sexta-feira, a animação do aplicativo Flight Radar, que quando os Estados Unidos começou a desligar a malha aérea dele, né, esse aplicativo Flight Radar é para acompanhar o movimento dos aviões no céu, né, então quando desligou foi apagando tudo, os aviõezinhos todos foram sumindo, né, do desenho ali da aplicação, e o céu ficou limpo, né? Bom, teve bastante reflexo em prejuízo nos Estados Unidos e em outros países também. Estados Unidos foi um dos que sofreu mais, porque teve que desligar a malha aérea toda, e até ontem eu ainda vi notícia de que a Delta Airlines ainda estava funcionando de uma maneira precária. Mas aí, recorram ao que eu falei nos vídeos anteriores, né? Marte em Gêmeos, Marte com Algol. Marte tem importância grande para os Estados Unidos duplamente, é o regente do eclipse que foi visto nos Estados Unidos, o eclipse solar de abril, e é regente do ascendente da carta do ingresso para os Estados Unidos também. Então, todo o trânsito de Marte tem uma relevância ali, e acabou espalhando para outros pontos também de maneira mais isolada, né? Enfim, eu associo mais o Marte transitando no último grau suspírio, passando pelas Pleiades, né, do que propriamente a conjunção, porque ele já estava se afastando bem. Quando vocês acompanham, por exemplo, em aplicativos ou sites de astronomia, tem alguns sites que fazem a programação mensal dos eventos, né, astronômicos. E eles colocam ali 15 de julho, máxima aproximação de Marte com Urano e Algol, né? Urano está em cima da estrela Algol, então a máxima conjunção foi dia 15. Então, no dia 18 para 19 já tinha passado. E a questão do terremoto no Chile também. Lembra quando eu falei no vídeo de Marte com Algol que a região de Touro é comumente associada a terremotos? Bom, tem outras maneiras de você analisar isso também, mas esse terremoto ele não foi assim fatal, com grande número de vítimas, e no caso do Brasil, né, a Marte na carta do ingresso é regente da casa 4, que envolve terras, essas questões, que a gente teve então um reflexo aqui em São Paulo, né, do terremoto também. E no dia 15, bem no dia 15 ali, né, entre os dias 12, 13, 14 e 15, quando o Marte estava passando em cima da Algol com Urano, que para nós no Brasil ia ter relevância sobre temas de casa 4, teve uma onda de frio no Mato Grosso, onde perderam-se muitas cabeças de gado aí por frio extremo, que não é uma coisa incomum, já aconteceu em anos anteriores, mas nesse ano pegou bem essa data, né? Bem interessante o momento, né? Bom,
Vamos para mais informações. Bom, seguindo no calendário, né, gente? Esse vídeo talvez fique um pouquinho longo porque acumulou muita coisa. Seguindo no calendário, o próximo evento marcante que a gente teve foi a desistência do Joe Biden a concorrer aí à reeleição, né, como presidente dos Estados Unidos. Aconteceu no domingo, dia 21, aí a gente já tinha a Marte ingressando em Gêmeos, zero de Gêmeos, com Alcione, né? Então, imagine que para o Biden não tenha sido um momento muito fácil, as Pleiades são as estrelas, né, as irmãs que choram, então tem relação com lamentação e tal. E assim, depois desse momento ontem, né, a gente viu muita notícia sobre esse assunto nos jornais com a foto da Kamala Harris, né, mais do que do Biden. Bom, ele desistiu, foi meio que esquecido, e já veio burburinho em torno de quem será candidato no lugar dele, e aí a Kamala Harris apareceu. E eu achei muito interessante porque ontem a gente teve a oposição de Lua com Vênus, né, astros femininos, então apareceu bem. Agora, mantenha atenção, porque lembra no vídeo de Marte com Gêmeos, eu falei que assim que Marte ingressa em Gêmeos, ele já vai começando a se aproximar da conjunção com Júpiter e da quadratura com Saturno. Bem no comecinho agora ele vai pegar o sextil com o Sol, e como o Sol está em Leão, né, esse perfil da liderança, de destaque aí para lideranças está bem marcante. O momento, os dias, lembra, quem não assistiu o vídeo, pega aqui em cima no card o vídeo de Marte em Gêmeos, porque em termos de data, quando Marte chegar ao mesmo grau de Júpiter, 2 dias depois ele chega à quadratura com Saturno. A gente vai ter a convenção lá nos Estados Unidos dos democratas para definir quem vai ser o candidato, e aí vai estar um clima bem turbulento. Já falei para vocês que Marte em Gêmeos tende a ser bastante barulhento, todo o trânsito de Marte em Gêmeos vai dar o que falar, já tá, né? Vocês já estão percebendo que é uma coisa atrás da outra, né, que tá vindo. Então, esse evento da desistência do Biden tem mesmo uma relação a Marte, né, esse trânsito de Marte no ingresso de Gêmeos, conjunção com Alcione, tudo isso que vai se desenrolar vai ter repercussão forte, porque Marte duplamente tem importância para o período ali nos Estados Unidos, certo? Bom, gente, aí uma outra notícia que agora sai do mundo glamuroso, né? A gente tem no Brasil muito reflexo de notícias ligadas aos Estados Unidos e Europa, né? O restante do mundo fica meio desligado, aí a gente não sabe. Mas, gente, tem uma notícia hoje em alguns jornais de um deslizamento de terra que aconteceu na Etiópia, que matou mais de 140 pessoas, tá? E um deslizamento de terra, né? Vocês podem falar, não tem muita relação com Marte e tal, seria mais Saturno, só que ocorreu em função de volume de chuva elevado. E bem nesse entremeio aí, né, de Marte ingressando em Gêmeos junto da Alcione. Então, aí lembra que alguém me perguntou, eu falei aqui no começo do vídeo, alguém me perguntou se as Pleiades têm relação com tempestades, com chuvas elevadas. Tem, tanto que lá na Etiópia aconteceu. Agora, a gente abrindo, carta do ingresso da Etiópia pelo Sol em Áries tem um ascendente em Peixes, né, que também tem uma relação com chuvas, tá? Mas a lunação de domingo, né, a lua cheia de domingo, ela aconteceu com Marte na casa 8. E o ascendente para a lua cheia, calculando lá para a Etiópia, era Escorpião. Então, para essa fase cheia que aconteceu agora, ali o ascendente Escorpião com regente Marte na oitava, né? Então, as condições de Marte na carta do ingresso já era na casa 12, tinha bastante coisa na casa 12 no mapa para a Etiópia, tá? Mapa do ingresso, carta do ingresso do Sol em Áries. Aí esse momento foi mesmo agudo, tá? E para nós no Brasil? Bom, hoje nos jornais tem aí a notícia da desestatização da Sabesp, né? Para a Sabesp se tornar uma empresa privada, né? E aí, gente, quando a gente viu a lua cheia, né, que aconteceu no domingo, ela aconteceu em qual casa, gente? Casa 6, de infraestrutura. E eu falei, tá no vídeo das reflexões semanais, infraestrutura envolve fornecimento de água, energia elétrica, sinal de internet, esgoto, né, água e esgoto, tema de Sabesp. Então, concluiu hoje, e mais ainda muito interessante, Sabesp, então, que administra a rede de águas, né, o fornecimento de águas, que é Câncer, que a gente teve ali na lunação, fase cheia, no último grau, ainda bem conclusivo. Então, essa fase cheia, com esse acontecimento de privatização da Sabesp, encaixou em muitos níveis, né? Encaixou porque aconteceu em casa 6 para o Brasil, não calculei para São Paulo não, para o Brasil, mas a Sabesp tem um reflexo importante em nível nacional também, né? Uma empresa de
que tem uma relação com o estado de São Paulo, mas é conhecida no Brasil todo. Bom, gente, então aqui eu falei várias notícias porque a gente acumulou alguns dias, mas esse trânsito de Marte vai dar o que falar, né, em Gêmeos, ele é muito agitado e em função também dos acontecimentos no mundo, eu vou acompanhando em jornais internacionais também, gente, porque a mídia brasileira, ela fica massacrando a mesma notícia o dia inteirinho. Então, por exemplo, na sexta-feira só se falava do apagão, mas foi tanta notícia de apagão e outros assuntos do mundo nem apareceram tanto. Bom, eu vou acompanhando e aí, conforme forem surgindo as notícias, eu venho aqui para a gente postar, né, fazer essa comparação, tá bom? Então, gente, se você gosta desse tipo de abordagem de comparação, coloca aqui nos comentários para eu continuar falando. Se você viu algum outro evento também relativo a esse momento astrológico, coloca aqui nos comentários, tá? Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos também, me ajuda bastante. Um abraço forte para vocês e até o próximo vídeo, então, até mais.